É o seguinte, nosso próximo assunto é a conclusão da votação do projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro, hein? Assunto para você participar conosco aqui do Jornal Gente, trazer a sua opinião. São muitas as mudanças. Se a gente for começar a falar sobre elas aqui, a gente vai acabar amanhã no Jornal Gente, porque mudou muita coisa mesmo no Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que essas mudanças que nós vamos detalhar a partir de agora, as principais pelo menos, elas não vão entrar em vigor imediatamente, tá? O presidente da República precisa sancionar e existe um período de adaptação chamado de vacatio legis, para quem quiser um pouco mais de informação, e que é de 180 dias. Então é o tempo que tem desde a sanção da nova legislação até a entrada em vigor. 180 dias, 6 meses então, né? Para que nós tenhamos a entrada em vigor dessa nova legislação. E o que vai mudar principalmente, Thaís? Vamos lá. A questão da validade da CNH, né, que vai ser ampliada. A questão dos pontos, e essa para mim é a principal mudança que nós vamos sentir imediatamente. Quem é condutor e ao ser multado vai somando pontos ao longo de um ano, vai ter a possibilidade de não perder a carteira ao atingir 20 pontos. O que precisa acontecer para isso? Que você não tome multa gravíssima. Se você não tomar nenhuma multa gravíssima, você vai poder somar até 40 pontos em um ano. Se você tomar uma multa gravíssima, você vai poder somar 30 pontos em um ano até perder a carteira. E se você tiver mais de 2 multas gravíssimas, aí continua como está. Aí são 20 pontos para você perder a sua carteira de motorista. Então, para ser bem didático aqui, uma multa gravíssima vale 7 pontos na carteira, né? Então, você vai poder ter uma multa gravíssima. Se você tiver uma multa gravíssima, você não perde mais a carteira com 20 pontos. Você vai poder somar 30 pontos ao longo de um ano, né? Então, é uma situação diferente, né, para o motorista. É uma reivindicação, principalmente de quem mora em grandes centros urbanos, né? Quem mora em cidades menores, tem menos radar, então a possibilidade, a chance de ser multado é muito menor. A reivindicação que se tem é a seguinte: as multas administrativas são computadas, né? Então, por exemplo, você esqueceu de levar a carta de habilitação, não tem a carta ainda no modelo digital no celular, é flagrado por uma autoridade de trânsito, é multado e toma ponto na carteira. Só que deixar de portar o documento vai te tornar um motorista melhor ou pior? Você vai dirigir de uma maneira diferente se você estiver portando a carteira ou não? Não. O que muito sustentável é que isso poderia ser resolvido com uma prestação pecuniária, né? Uma multa para resolver. Então, uma punição pecuniária, você paga a multa, mas não toma o ponto. O ponto tem que ser para tirar do trânsito aquele mau motorista, aquele que acelera onde não pode acelerar, aquele que passa em farol vermelho, aquele que para em cima da faixa, aquele que dirige sem os devidos cuidados e sem a atenção com a nossa legislação. Então, esses são 2 pontos importantes aí que eu destaco já para o início da nossa conversa aqui com o ouvinte: a questão da validade da CNH, que será ampliada, e a questão da pontuação que será alterada dessa forma, Thaís. Para esclarecer também, Pedro, quais são as infrações gravíssimas, né? Esse aqui vai ser o ponto de corte em relação à possibilidade do motorista ter ou não 40 pontos na carteira antes de ter a habilitação suspensa. Algumas das infrações que são gravíssimas, segundo o Código Brasileiro de Trânsito: dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, dirigir sob influência de álcool e de alguma outra substância psicoativa, transportar crianças sem observar as normas de segurança, sem a cadeirinha, estacionar veículo em vagas reservadas a pessoas com deficiência ou idosos sem a credencial, isso aqui também é gravíssimo, cruzar sinal vermelho, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local com velocidade superior em 50% do limite, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança, dirigir o veículo, e essa aqui é importante, hein? Segurando ou manuseando o telefone celular. Isso aqui é tudo infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito, e quem tiver alguma dessas infrações ali no seu prontuário não pode ter 40 pontos. Essa mudança do Código de Trânsito faz esse bloqueio, coisa que não existia quando o projeto foi enviado à Câmara e ao Senado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, Pedro? Faltou um detalhe: motorista profissional, 40 pontos, tá, Thaís? Quem exerce atividade remunerada, né, na direção,
vai poder somar 40 pontos, independente se for gravíssima ou não. O Renato de Campinas está chegando pergunta pra gente já aqui, tá dizendo o seguinte, se vai cair essa história de acender o farol durante o dia todo. O Caio Pussi está nos mandando aqui o seguinte, olha, a infração para quem dirige sem faróis acesos em rodovias só poderá ser aplicada para vias fora do perímetro urbano, tá? Então, o texto determina a obrigatoriedade de manter o farol aceso durante o dia, em túneis, sob chuva, neblina ou cerração e à noite. O Senado fez uma alteração que mantida na Câmara para restringir a obrigatoriedade dos faróis apenas em rodovias de pista simples, aquelas situadas fora, então, do perímetro urbano. Então, dentro da cidade, você pode circular sem o farol do carro, né, aceso, mas na rodovia continua sendo obrigatório e a infração tá mantida, então, no Código de Trânsito. Viu? Obrigado pela mensagem. Bom, tem a mudança também da cadeirinha, que é outro ponto importante, né, Thaís? O presidente da República queria retirar a punição para quem anda com criança no banco de trás sem a cadeirinha. Ele queria manter aí a previsão, mas tirar a punição para o infrator, o que, né, faria com que muita gente deixasse de usar. Houve uma grande manifestação de médicos, principalmente ortopedistas, que trouxeram dados, né, para o Congresso Nacional mostrando que a cadeirinha salva vidas. Então, os senadores e deputados não mudaram esse ponto da cadeirinha. Criança de até 10 anos precisa estar na cadeirinha para que o condutor do veículo não seja multado. São crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45 m de altura, né? E a cadeirinha deve se adequar aí ao peso, à idade, à altura da criança. E o descumprimento da regra ocasiona multa gravíssima, como já mencionou aqui a Thaís, né? A proposta original do governo, como eu disse, previa punição para o descumprimento, apenas advertência por escrito, né? Uma alteração, e o executivo endurecia, o legislativo endureceu essa sugestão do executivo e a cadeirinha, então, é necessária para crianças, então, de até 10 anos que não tenham 1,45 m de altura. Olha, Pedro, olhando aqui o que foi aprovado pelo Congresso, me parece que são mudanças bem interessantes que foram propostas, foram discutidas com correções e agora vão para a sanção do presidente da República. E é bom a gente lembrar, né, que é esse, de fato, o processo legislativo como ele tem que ser, com um projeto que é debatido, é alterado, é emendado, são ouvidas entidades, são ouvidas as pessoas que trabalham na área, aqui foram ouvidos médicos, foram ouvidos fabricantes, foram ouvidas as entidades que trabalham com dados de segurança no trânsito, para que essas modificações fossem colocadas na Câmara e no Senado. É desse jeito que tem que acontecer mesmo, não é? Com o debate democrático sendo colocado em pauta. Essa questão da pontuação, quando foi criada, pareceu revolucionária, porque você tiraria de circulação os maus motoristas, aqueles motoristas que têm um comportamento abusivo no trânsito. A realidade se mostrou bem diferente, não é, Pedro? Porque, por exemplo, para motoristas profissionais, quem circula todos os dias por uma grande cidade, dirigindo 10, 12 horas por dia, olha, é impossível que termine um ano sem ter alguma coisa de multa no prontuário. Por distração, às vezes por má sinalização do que é colocado também na via pública, de radares, é impossível. E a gente estava ali impedindo que toda uma população exercesse a sua atividade remunerada. E, como a gente conhece, no nosso país, toda limitação muito grave também cria ali um mercado de venda de facilidades e não é de hoje que isso é denunciado às várias empresas criadas, às vezes, para ludibriar os motoristas de boa-fé que acham que de alguma forma vão conseguir ter o seu recurso apelado ou coisas piores que também nós já noticiamos aqui na Rádio Bandeirantes, né? Você cria uma facilidade, você cria uma dificuldade grande para vender uma facilidade e às vezes vender a preço caro. Então, eu acho que isso é bem interessante, principalmente porque houve um debate, né? Não foi algo que veio por decreto, não cumpra-se numa canetada e agora isso volta para o presidente Jair Bolsonaro. E o ouvinte da Rádio Bandeirantes, hein? Achou o que dessas modificações que estão para acontecer no Código de Trânsito, que é muito provável que o presidente tenha ali a sanção, não é? Foi um projeto enviado por ele, as modificações foram pequenas, por isso é bem provável que num curto prazo a gente tenha isso valendo já aqui no nosso país. O nosso WhatsApp 11 999 04
8756, aberto para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. 11 999 048756. Bom dia a todos da Rádio Bandeirante. Agora eu quero saber quantas multas gravíssimas tem, quantas graves, por exemplo. Porque quase tudo que você toma hoje é gravíssima, né? Pelo menos é o que eu tenho visto. Alexandre de Praia Grande, bom dia para vocês. Bom dia, Pedro, bom dia, Thaís. A multa para quem usa celular dirigindo devia ser de perder a carteira imediatamente, porque é o que eu mais vejo aí. Às vezes você para no farol e tem um carro parado na sua frente, o farol abre, você fica olhando, o cara está digitando no celular. Antônio de Santa Maria. Mas, Antônio, aí assim você acaba com congestionamento em todas as cidades, né? Porque 90% dos motoristas vão sair de circulação. Tô brincando, exagerando, é claro. É uma infração grave, mas a gente sabe que acontece com muita constância no trânsito também. Aliás, Pedro, queria dar uma dica aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tem um aplicativo, ontem a Bruna Barbosa que me mostrou isso aqui. Tem um aplicativo que é chamado Carteira Digital de Trânsito. É aquele aplicativo que você pode digitalizar a sua carteira e usar, inclusive, como documento, caso seja abordado em alguma blitz, alguma fiscalização de trânsito. Isso aqui vale como documento porque tem identificação biométrica, inclusive. E nesse aplicativo há a atualização das multas que foram deferidas pela autoridade de trânsito durante esse período de pandemia. Porque as multas não estão sendo enviadas. Mas dá para ver no aplicativo? Para as casas das pessoas, dá para ver no aplicativo. Ficou interessado? Código Nacional, Carteira Digital de Trânsito. É só entrar ali na loja do Google ou do iPhone, baixar o aplicativo, tem que fazer um processo de registro, identificação, colocar Como digital. Como é que chama aí? Repete aí, deixa eu fazer aqui. Carteira Digital de Trânsito. Você não vai conseguir fazer agora porque você vai ter que tirar uma foto sua, tirar foto da carteira, colocar todos os dados, nome da mãe, do pai, da carteira, etc. Mas aqui tem essa informação, me parece, mais atualizada do que a gente tem em outros aplicativos. As multas não estão sendo enviadas, não, mas eu achei que a multa não estava nem sendo disponibilizada para ninguém, né? Está sendo. Olha só, isso é uma bem informação importante, hein? Não, pro bem, né? É bom saber de qualquer maneira, eu gosto de saber. Dá uma olhadinha aí, então eu vou falar de novo aqui. O aplicativo é um aplicativo do governo federal que chama Carteira Digital de Trânsito. Carteira Digital de Trânsito, que tem a contabilização das multas para que o nosso ouvinte também possa dar uma olhadinha lá no que está acontecendo. Bom, os ouvintes vão participando conosco aqui, tem muita gente já se manifestando, né, por conta e dúvidas que estão surgindo aí por conta dessa mudança na nossa legislação de trânsito. E tem uma questão também, né, Thaís, que mexe com uma categoria muito importante para o trânsito, que são os motociclistas, né? O projeto estabelece regras para a circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores quando o trânsito estiver parado ou lento. Essa eu quero ver o cumprimento dessa medida aqui, porque é muito difícil, né, você botar um fiscal de trânsito ali para controlar esse tipo de coisa. Mas pelo texto, motociclistas devem transitar com velocidade compatível com a segurança dos pedestres e demais veículos. A proposta ainda cria uma área de espera para motociclistas, isso já tem em São Paulo, né, junto ali ao semáforo, né? Quem para em grandes avenidas aqui em São Paulo sabe que tem a faixa de pedestre, depois tem uma faixa, um espaço ali para as motos, e depois vem uma outra faixa para os carros. Então as motos ficam na frente ali para largarem na frente quando o sinal verde chegar. O projeto diz que haverá uma área delimitada por 2 linhas de retenção destinada exclusivamente à espera desses veículos. Como eu disse, algo que já acontece em algumas das grandes cidades. Então, de qualquer forma, fica também aí o registro dessa mudança relacionada especificamente aos motociclistas, entregadores, motoqueiros e todos do ramo. Bom, sobre as escolas de trânsito, né? A gente até falou sobre uma proposta que tinha para modificar as aulas práticas e teóricas, que ainda está sendo debatida. O projeto prevê a criação de escolas públicas de trânsito, né, para crianças, adolescentes, com aulas teóricas, práticas, sinalização. Me parece que também é um ponto que vai ficar esquecido aí, porque não vai ter dinheiro para a implantação disso certamente, né? E em relação às multas administrativas, né,
o parecer propõe a isenção de pontos na carteira de motorista em algumas situações, como aquelas que a gente disse aqui, do sujeito que está sem a carta, né? Ali na hora em que é flagrado por uma autoridade de trânsito, né? Deixar de atualizar, por exemplo, o cadastro do registro do veículo, portar no veículo placa em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos, né, pelo CONTRAN, né? Conduzir o veículo com cor ou característica alterada, né? Então são multas que não estão relacionadas à sua prática da direção, né? Violência no trânsito e também desconformidade com aquilo que se espera de um motorista. Então, são pontos aí que ficaram para serem regulamentados depois da aprovação, então, da nova legislação de trânsito. Daniel Batista, nosso editor-chefe aqui da Rádio Bandeirantes, me avisando aqui, Pedro, o seguinte: somente os motoristas aptos a dirigir que possuem versões mais recentes da CNH podem baixar e utilizar a versão digital. Desde maio de 2017, as carteiras de motorista são emitidas com o QR Code impresso nelas, ou seja, apenas CNHs emitidas a partir de 2017 têm acesso a todas essas informações disponíveis no aplicativo que eu citei. Você sabe que eu peguei a minha carteira ontem de habilitação para ver se eu conseguia fazer o registro. Olhei e falei, puxa, aqui não tem QR Code, a minha é antiga. Mas, Pedro, é dentro da carteira, entendeu? Você tem que abrir, virar do outro lado, tem ali um QR Code que você fotografa e começa a fazer, então, o seu registro na habilitação. Então, se o nosso ouvinte tiver habilitação emitida a partir de 2017, pode já fazer a consulta nesse aplicativo do governo federal, Carteira Digital de Trânsito. Acho que o pessoal está fazendo isso aí agora. Daqui a pouco o nosso ouvinte vai contar o que descobriu nesse aplicativo. Muito bem. Bom, tem perguntas para a gente aqui, tem questão trazendo aqui, tem questão sendo trazida também pelo nosso ouvinte aqui que participa conosco pelo WhatsApp. 11 999 048756. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro Campos. Edmo de Interlagos. Na minha opinião, para acabar com esses caras que ficam no trânsito atrapalhando com o celular e mandando mensagem, a multa devia ser no mínimo R$3.000. Aí parava isso daí, é que nem com cinto de segurança. Quando começou a meter multa, os caras começaram a usar o cinto de segurança. Porque é um absurdo os caras atrapalhando no trânsito olhando o celular. Bom dia para vocês. Bom dia a todos da Band, é Marcelo de Botucatu. Eu acho que ficou legal aí a nova legislação aí. A única coisa que precisava era preparar melhor os motoristas. Bom dia. E o cara que mata no trânsito? Leva uma multa gravíssima ou perde a carteira? Depende, né? Agora, para essa situação da embriaguez ao volante, também tem uma mudança. A pena não pode ser substituída por prestação de serviço à comunidade, por exemplo, como muitas vezes acontecia, né? O sujeito enchia a cara, pega o carro, atropela, mata, aí chega o juiz lá na frente, condena o sujeito, mas ele não vai para cadeia. Ele vai o quê? Vai pintar um muro, vai entregar cesta básica, né? Esse tipo de situação vai acabar. Segundo a legislação, se ela for sancionada dessa forma pelo presidente da República, quem pegar o veículo embriagado, encher a cara e sair dirigindo por aí, provocar um acidente de trânsito, terá de cumprir a pena, não vai poder ser substituída por uma prestação de serviços à comunidade. Lembrando sempre que tem um período de adaptação de 6 meses. Então, se acontecer um caso aí nas próximas semanas, isso não foi sancionado ainda, não vai estar valendo. Depois da assinatura do presidente da República, conta-se esse prazo de 6 meses para a vigência da nova legislação.